Se seu filho tem entre 0 e 3 anos, continue aqui, porque você precisa ajudá-lo a fazer boas sonecas de dia e eu já vou explicar o porquê. Os estudos apontam que as sonecas favorecem a memória, portanto, o aprendizado. Fazendo boas sonecas de dia, a criança tende a ter um sono mais restaurador à noite. As crianças descansadas se comportam melhor. E, além disso, as crianças que fazem boas sonecas são mais felizes. E por quê? A serotonina é um dos neurotransmissores responsáveis pela regulação do humor. E o sono restaurador é uma das sensações relacionadas a ela. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jamile Paz, mãe, especialista em sono infantil e em medicina do sono, e toda semana estou aqui com um novo vídeo para auxiliar você e a sua família. Caso não esteja ainda inscrito no canal, faça agora a sua inscrição para não perder nenhum vídeo. Vamos direto ao assunto. Até quando a criança precisa fazer soneca? As sonecas são importantes até pelo menos os 3, 4 anos de idade. Na prática, eu noto que a partir dos 3 anos, a criança deixa de fazer soneca espontaneamente. Só que não tem nada que impeça que crianças maiores de 5 e 6 anos continuem fazendo uma sonequinha, geralmente após o almoço, contanto que o sono diurno não interfira na qualidade do sono da noite. Eu vou citar aqui um exemplo na prática. Em poucos meses, meu filho caçula fará 5 anos e ele continua fazendo a sonequinha dele após o almoço, de 1h30, 2 horas, e essa soneca não interfere no horário dele dormir à noite. Eu quero aproveitar e fazer um adendo aqui para essa questão. Eu sempre fui favorável ao sono, né? Obviamente, eu trabalho com isso, eu preciso dar exemplo, mas muitas vezes eu noto que as famílias ficam ansiosas, querendo inscrever as crianças em várias atividades. E como essa criança acaba tendo uma rotina muito agitada precocemente, ela acaba perdendo a oportunidade de fazer as sonecas que ela ainda precisa pela idade. E o que pode acontecer na prática se essas sonecas forem eliminadas de forma precoce? Obviamente, você já percebeu que quando seu filho passa do horário de dormir de dia, ele fica hiperestimulado, agitado. Então, muitas vezes, quando a criança ela perde a oportunidade de dormir de dia, você vai notar aí mudança no comportamento. Muitas vezes essa criança fica mal-humorada, fica agitada, hiperativa. Raramente você vai observar sinais de sonolência diurna, porque a gente não observa esses sinais na criança. Mas, além disso, essa criança vai ter uma dificuldade para dormir à noite pelo fato de estar hiperestimulada, tende a ter um sono extremamente agitado, fragmentado e com múltiplos despertares noturnos. E o que esperar das sonecas ao longo do desenvolvimento infantil? As crianças, ao longo do seu desenvolvimento, vão dormindo cada vez menos de dia e mais à noite. No entanto, essa mudança deve ser realizada de forma gradual, respeitando a necessidade de sono da criança. Compartilhe comigo aqui nos comentários a idade do seu filho e a quantidade de sono diurno que ele faz, que eu vou avaliar. Agora eu vou apresentar aqui uma tabelinha para você ter uma ideia de mais ou menos quantos cochilos a criança faz por idade. Lógico que pequenas variações são aceitáveis, até porque o melhor parâmetro mesmo para avaliar se essa criança dormiu o que ela precisava é observar o humor e o comportamento no período que ela fica acordada, porque as necessidades de sono são individuais. De 0 a 3 meses, o bebê fará múltiplas sonequinhas, geralmente de 3 a 5. Não espere nessa fase um padrão definido de soneca, porque seu bebê não está ainda maduro neurologicamente para ter esse padrão de sono diurno bem definido. O que se consolida primeiro é o sono noturno, e à medida que ele vai amadurecendo o sono noturno, as sonecas também elas vão se modificando. Então, nessa fase, muitas vezes o bebê vai fazer sonequinhas de 20 minutos, de 30 minutos, de 40 minutos, de 1 hora. Possa ser que ele faça uma soneca de 2 horas e que você fique extremamente feliz, e que no outro dia ele faça apenas sonequinhas curtas. Então, nessa fase, esse padrão irregular de soneca é esperado.
De 4 a 6 meses, o bebê já tem um sono mais maduro, mais organizado. De 0 a 3 meses, ele tinha ali o sono polifásico. Era como se o dia dele durasse 3, 4 horas e ao final desse tempo iniciasse um novo dia. Agora, por volta do 4º mês, ele já tem o ritmo circadiano como se o dia dele durasse aproximadamente 24 horas. E nessa fase você já pode sim esperar um certo padrão de soneca, principalmente a sonequinha da manhã, que já se torna mais regular, já se torna mais previsível. E nessa fase o bebê faz em média 3 a 4 sonequinhas ao longo do dia. Então perceba que o bebê está crescendo, está se desenvolvendo e está diminuindo o tempo dele de soneca. Então, por volta do 6º, 8º mês de vida, essa criança fará em média 2, 3 sonequinhas. De 9 meses a 1 ano, o bebê ele já passou também por uma transição de soneca, deixou de fazer 3 sonequinhas e passou a fazer apenas uma, sendo uma no período da manhã e outra no período da tarde. De 13 a 18 meses, algumas crianças ainda estarão fazendo 2 sonecas, já outras já terão passado pela transição de soneca e estarão fazendo apenas uma sonequinha, que geralmente ocorre após o almoço. Do 18º mês de vida ao 3º ano de idade, essa criança possivelmente estará fazendo apenas uma sonequinha, que ocorre também após o almoço, e eu considero essa sonequinha da tarde imprescindível até pelo menos os 3 anos de vida da criança. De 3 a 5 anos, muitas crianças não apresentarão mais a necessidade de dormir à tarde. Outras crianças continuarão apresentando essa demanda, que foi o que eu falei no início do vídeo lá, que vem ocorrendo com o meu filho caçula. Então, tem problema em deixar a criança dormir após o almoço com essa idade? Não, mas você precisa fazer isso de forma equilibrada. Você vai oferecer o tempo de cochilo necessário para essa criança descansar. Tem que ser também em um horário favorável ao sono, para que ela não durma muito à tarde e tenha dificuldade para dormir à noite e se manter dormindo. Para te auxiliar ainda mais, eu deixei na descrição o link para você assistir um vídeo que eu fiz sobre o tempo adequado para que uma soneca seja satisfatória. Por hoje é só e até o próximo vídeo.